Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas últimas aulas a gente estudou bastante sobre sílaba, né? A gente viu também fábulas. Nas últimas aulas a gente também falou sobre as fábulas. E hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente, tá? A gente vai pegar nosso livro de português, tá? Todo mundo pegando seu livro de português, esse daqui, ó, tá? Do sexto ano, quero cada um com o livro aí e vamos folheá-lo um pouquinho. Primeiramente, vamos ver o sumário, tá? O sumário, o que é o sumário? O sumário é isso daqui, pessoal. Ó, o sumário é o índice, é onde a gente sabe cada assunto, onde eles estão e e a página deles, tá? É o índice. Isso aqui é sumário, tá bem? Então, abram aí e deem uma olhada. Vejam que nosso sumário, ele mostra aqui quantos capítulos a gente tem no nosso livro, né? Temos ó, o primeiro capítulo. Cada capítulo também tem um nome, tá? Também tem um título. Temos um título para o capítulo. O primeiro, capítulo 1, temos os seres que encantam, tá? Seres que encantam. Aqui a gente vai falar um pouco sobre fábula, tá? Aqueles assuntos que a gente estudou lá na sala de aula, a gente vai ver aqui nesse capítulo. No capítulo 2, a gente tem as lições para a vida, tá? No primeiro, ó, vamos ver o que é que a gente tem tanto aqui. Ó. A gente tem alguns textos e os assuntos que a gente tem aqui, ó, temos a análise linguística, temos a escrita como um assunto também aqui, e fonema e letra. Fonema, vocês lembram que eu expliquei para vocês em sala de aula o que é fonema, né? Fonema é o grupo sonoro, tá? O som que as letras ou que as sílabas, o conjunto de fonemas nesse caso, né, faz ao ser proferidos da nossa boca. O som deles é o fonema, tá? Então, temos o fonema aqui como o fonema e a escrita, né? A fala e a escrita é o que a gente mais tem aqui, fonema e a escrita. O som e a escrita, né? Fonema e letra, nesse caso. E no capítulo 2, a gente tem aqui, ó, lições para a vida. Lições para a vida, vejam aí, ó. Temos alguns textos também, o lenhador e o aprendiz. Temos o ato de fala, frase e contexto, tá? A gente vai ver isso aqui alguma hora, tá? A gente vai ver essa parte aqui de frase, fala e contexto. A gente falou superficialmente sobre isso na sala de aula, mas vamos falar mais a fundo, tá? Na próxima aula, pessoalmente, lembrem-se de levar o livro, tá? Tem que estar usando o livro. Já passou da data de todos nós estarmos utilizando o livro. Por isso que eu estou fazendo essa aula, essa videoaula com vocês aqui, para que a gente conheça nosso livro. Vamos nos habituar a ele, vamos manuseá-lo, tá? Vamos aprender a utilizá-lo no dia a dia, tá? Às vezes você quiser ler uma historinha, vai lá, abre seu livro, tem algumas histórias boas aqui, tá? Ó, na página 38 fala sobre o quê? Fala sobre a negação. O que é negação? Negar é dizer não, tá? A negativa, tá? Tem algumas produções, a gente vai produzir bastante texto, tá bem? Segundo momento, a gente tem o Pequeno Príncipe, mais um texto aqui. Temos oração e período, tá? Isso aqui a gente vai ver ainda, oração e período. E temos a sílaba, que a gente já se adiantou e já estudamos esse assunto. A gente já estudou, mas a gente pode dar mais uma passada quando a gente chegar nesse ponto. Quando for a hora, a gente pode dar mais uma revisada. Quem sabe no futuro eu revise isso para ver se vocês realmente aprenderam, tá? Já no capítulo 3 a gente tem o Mundo Mágico, tá? O capítulo 3 se chama Mundo Mágico. Enquanto no primeiro a gente falava sobre letra e sons, ó, percebam isso, no primeiro capítulo a gente falava sobre letra e sons. No segundo a gente fala sobre a fala, a frase, tá? A escrita, o contexto escrito, essas coisas do tipo. Aqui a gente vai ter o texto, tá? O foco aqui vai ser o texto como um todo. E o que é o texto?
texto, pessoal, essa palavra texto vem da palavra tecido. É como se fosse um emaranhado de palavras que tece aquilo. Vocês imaginem o texto como um tapete enorme. E cada fio do texto são essas letras. Cada fio do tapete são as letras, tá? As letras, as palavras, as frases, tá? E aí formam o tapete, o tecido, o texto, tá? As letras formam o texto. A gente também vai ter tipos e gêneros textuais, é muito interessante isso, a gente também vai ver. Temos os encontros de vogais e semivogais, a gente viu isso superficialmente, mas vamos ver mais profundamente aqui. O desencontro de vogais, também vimos isso superficialmente e vamos ver mais a fundo, tá? Temos o capítulo 4, Design da Informação. Design da informação. Temos mais alguns textos. E vamos aqui, a gente vai aprender, sabe o que? A gente vai aprender a diferença de denotação para conotação. Tá? Isso é muito interessante. A gente vai aprender aqui, no capítulo 4. Também vamos aprender o que é a linguagem figurada, se é que vocês já não sabem. Tá? Linguagem figurada. O encontro consonantal, a gente viu algumas coisas aqui, sobre isso. Vimos sobre dígrafo também, mas vamos se aprofundar mais, tá? Aqui também tem divisão silábica no capítulo 4 e a gente já estudou divisão silábica, mas outro momento pra gente o quê? A gente revisar. Quando chegar lá no capítulo 4, nós revisamos novamente, tá? No capítulo 5, lá na página 113, ó, isso aqui, acho que lá pra metade do ano a gente vai estar aqui, tá? Metade do ano, meio do ano eu imagino que vai estar aqui. O meu planejamento é que a gente estude 2 capítulos por bimestre, tá? Cada bimestre tem que compreender 2 capítulos. A gente tem 4 bimestres no nosso ano e temos 8 capítulos aqui. Se tudo der certo, vamos conseguir cumprir o livro inteiro, assim como foi ano passado. Ano passado esse foi meu planejamento e deu para cumprir. Deu para cobrir o livro inteiro com as aulas, tá? Então, no capítulo 5 a gente vai ter substantivo. A gente viu isso brevemente, vamos ver novamente substantivo nesse momento, lá para o capítulo 5, tá? Vamos ver também o que? A prática linguística, tá? A prática linguística. Vamos produzir bastante texto, vamos ver a importância dos adjetivos. Vocês sabem o que são adjetivos? Adjetivos são as palavras que a gente usa para caracterizar algo ou alguém, tá? São os adjetivos. Grande, pequeno, bonito, feio, azul, verde, tá? São as características. No capítulo 6, que se chama A Vida em Verso, nós vamos estudar artigo, nós vamos estudar numeral, vamos estudar a acentuação. Essas palavras são oxítonas, se são paroxítonas, tá? A gente já estudou isso aqui de leve, mas lá a gente vai ver a acentuação. A gente viu isso aqui voltado para o quê? Pela sílaba tônica, pela tonicidade da sílaba, tá? Lá a gente vai ver a acentuação. O foco vai ser na acentuação, lá no capítulo 6. No capítulo 7, Ciência ao alcance da mão, a gente tem alguns textos aqui. Começa com o texto Esponjas, Homens e Criacionismo, que é muito bom esse texto. E a gente vai estudar sobre o quê? Vai estudar sobre pronomes pessoais, tá? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes no geral, tá, pessoal? A gente vai estudar aqui pronomes pessoais, pronomes demonstrativos. Depois, isso aqui já é perto do final do ano, isso aqui é o que a gente vai estar estudando no final do ano. A gente vai ver casos mais específicos de acentuação, tá? A gente vai ver os casos que são mais específicos ainda de acentuação. A gente vai complementar o que a gente viu lá na página 152, lá no capítulo 6. Aqui a gente complementa no capítulo 7. E no capítulo 8, o último capítulo do livro, a gente tem Em Busca da Informação, tá? O nome do capítulo é Em Busca da Informação. A gente vai ver verbo, a gente vai
vai ver tempos verbais e a gente vai ver o uso das consoantes G e J, tá? Verbo, tempos verbais e o uso das consoantes G e J. Isso aqui é no final do ano, a gente vai estar vendo isso, tá, pessoal? Viram aqui? Vamos dar uma folheada no primeiro capítulo, que é o nosso... Ó, vimos aqui logo no começo, Seres que Encantam, tá? Na página 6 e 7, temos um textozinho aqui, isso é uma fábula, tá? É uma fábula, temos uns exercícios, a linguagem e a produção de sentidos, temos esse texto também aqui, ó. Algum dia vocês... Ó, uma coisa que é bem legal nesse livro, pessoal, da gente, que é... Ele tem bastante tirinha, como vocês podem ver na página 13, ó. Temos alguns memes também, ó. Temos uns memes ali embaixo, temos a tirinha ali em cima, temos placa, tá? A gente tem a visão disso tudo, tá bem? É isso, pessoal. A aula de hoje foi só para introduzir nosso livro mesmo. A partir disso, agora nós conhecemos, fomos apresentados a nosso livro. E eu quero que vocês leiam o texto da página 11, a linguagem e a produção de sentido, tá? A linguagem e a produção de sentido. Leiam aqui, leiam esse texto aí na casa de vocês. Página 11, linguagem e produção de sentido, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e tchau.